Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Aqui estamos neste tempo de oração com Nosso Senhor, que muitos de vocês só conseguem ver pelo ecrã do computador ou do telemóvel, mas aqui estamos diante dele. São circunstâncias um bocado diferentes, num dia em que celebramos o aniversário da eleição do Papa Francisco. Deveria ser um grande dia de festa, mas podemos imaginar, e unir-nos agora ao Papa nesta nossa oração, podemos imaginar que é uma festa com um sabor agridoce, até pelo próprio modo de ser do Papa Francisco, que é um Papa muito expansivo, que gosta de estar com as pessoas, que gosta de contactar com as pessoas, pois sabemos que neste dia estará a rezar de uma maneira especial por todos nós. Desde o princípio desta epidemia do coronavírus, quando foi preciso reduzir os contactos entre as pessoas, o Papa propôs-se transmitir em direto as missas que celebrava em Santa Marta, na residência onde vive, em Roma. Assim quer estar o Papa junto de nós e assim quer nos dar esta ideia, esta certeza de que estamos no seu coração. E num dos dias passados, quis o Papa Francisco precisamente confiar a Nossa Senhora esta situação que agora atravessamos, este momento difícil em todo o mundo. Foi visitar a Nossa Senhora do Divino Amor, um santuário que fica perto de Roma e que é um santuário, enfim, preferido daqueles dos romanos. É um pequeno santuário que já vem do século XVIII e que tem uma história engraçada. Começa essa história em 1740, quando um peregrino se queria dirigir a Roma, queria visitar a cidade santa, fazer a sua peregrinação a Roma, e perdeu-se no meio do campo, numa zona que era um bocado, inóspita. Não conseguia encontrar o caminho, até que viu uma pequena aldeia, e nessa aldeia um antigo castelo. Foi dirigir-se então esse peregrino até essas casas, e à medida que se aproximava, vieram ao seu encontro não um comitê de recepção de pessoas, mas sim uns cães raivosos. Uns cães que o vieram ameaçar, começaram a ladrar, a rosnar, e ele começou a ficar aflito, como penso que todos nós ficaríamos aflitos, e olhou para aquele antigo castelo e reparou que era visível nessa torre do castelo um ícone de Nossa Senhora. Nossa Senhora com o menino ao colo e o Espírito Santo em cima. E então ele olhou para aquele ícone e pediu ajuda à Nossa Senhora. Pediu ajuda e imediatamente aqueles cães selvagens afastaram-se dele, foram-se embora. Entretanto chegaram uns pastores, por ali andaram, que ouviram os gritos dele quando pedia socorro e o ladrar dos cães. Ele contou-lhes a história, eles já disseram um caminho para Roma e nunca mais soubemos nada deste peregrino. Ficou desconhecido, mas não ficou desconhecida a imagem de Nossa Senhora. A partir desse momento, teve uma certa fama e começou a haver uma devoção a essa imagem. A imagem que auxilia os peregrinos. Mais tarde, muitos anos mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, essa zona foi bombardeada e a imagem foi tirada daquele sítio e foi levada para algumas igrejas da própria Roma, da própria cidade de Roma. E quando chegou um momento muito difícil da história daquele povo, o Papa Pio XII
pediu que se fizesse uma novena a Nossa Senhora, que se rezasse a Nossa Senhora, e foi ele próprio rezar essa imagem. Convidou todos os romanos a rezar diante da Senhora do Divino Amor pela salvação da cidade. Estávamos nas vésperas de uma batalha difícil, a batalha entre os nazis que estavam em Roma e os aliados que estavam a querer invadir, ou melhor, a querer recuperar a liberdade naquela cidade, e na véspera daquilo que se previa que fosse uma batalha sangrenta, a verdade é que os nazis decidiram ir embora. Retiraram-se da cidade e assim ficou essa convicção de que Nossa Senhora tinha sido a salvadora da cidade, tinha sido ela a salvar a cidade. Pois o Papa Francisco quis ir ter com Nossa Senhora e quis rezar à Mãe do Divino Amor e quis pedir-lhe por todos nós. A oração do Papa, às tantas, vocês já leram essa oração e já rezaram essa mesma oração, mas vamos repeti-la aqui diante de Nossa Senhora. Aqui temos a Nossa Senhora do Shannon, ali por detrás do sacrário, que é precisamente uma representação da Nossa Senhora, a salvação do povo romano, de uma imagem, uma cópia, enfim, dessa imagem que está em Roma também. Dizia assim o Papa: ó Maria, tu sempre brilhas no nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde os enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si os nossos sofrimentos e tomou sobre si as nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo o perigo, Virgem gloriosa e abençoada. Assim nos dirigimos também nós à nossa Mãe do Céu, com esta mesma oração do Papa Francisco, neste aniversário da sua eleição. E dizemos-lhe: ajuda-nos, ajuda-nos, Mãe do Divino Amor. Ajuda-nos, porque esta é uma situação difícil, em que naturalmente estamos nervosos, estamos preocupados, às tantas conheceremos alguém que está a passar por dificuldades, ou que estará doente, ou que estará no hospital. Ajuda-nos, Nossa Mãe, ajuda-nos a entender a vontade do Pai, a fazer o que Jesus nos disser, a unirmos-nos à cruz do Senhor, a não levarmos esta cruz sozinhos, mas a lembrarmos de que Jesus está sempre ao nosso lado, que Ele quer estar conosco e que é Ele que vem ao nosso encontro. Sem dúvida, é uma circunstância diferente do habitual, esta na qual estamos, e esperemos, não sabemos quanto tempo durará, e esperemos que não nos aconteça muitas vezes na vida uma situação destas dimensões. Mas esta quarentena, digamos assim, é uma ocasião para estarmos perto do Senhor, para rezar mais, para falar mais com Ele, para oferecermos os nossos sacrifícios, que às tantas, poderás pensar, às tantas no início da Quaresma, com certeza haveria aí algum propósito, algum pequeno sacrifício para oferecer a Jesus. Sei lá, às tantas seria não pôr chocolate no leite ou uma coisa parecida. Pois agora há outros sacrifícios que podemos oferecer a Nosso Senhor. O sacrifício de sermos pacientes, sorridentes, de não desanimarmos, de darmos alegria a quem está à nossa volta. É uma bela ocasião para viver a Quaresma, para estarmos mais atentos ao próximo.
pensando também no trabalho de tanta gente nestes dias que se dá aos outros. Que exemplo para nós, o exemplo desses médicos, desses enfermeiros, das pessoas que estão a trabalhar em serviço dos outros. Que exemplo de entrega ao próximo. Pedimos a Nosso Senhor ajuda a todas essas pessoas que se enfrentam mais diretamente também no combate a esta doença, no combate a este vírus. Continua a ser Quaresma, continua a ser um tempo de graça, continua a ser um tempo em que Nosso Senhor nos ajuda a estarmos perto dele, a darmos conta de muitas coisas, que às tantas seria difícil antes de nos darmos conta, porque estávamos um bocado adormecidos. E agora damos-nos conta de muitas coisas. Damos-nos conta do valor da vida. O valor da vida. Que temos de defender sempre e que temos de proteger sempre. Damos-nos conta do valor da nossa família, agora que nestes dias toda a gente está um bocado mais confinada à sua casa. Damos-nos conta do valor da nossa família, das pessoas, do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós. Damos-nos conta dessas coisas que seriam normais noutras épocas do ano, que já estávamos a contar com elas, mas agora não, agora pensamos, é verdade. Deus Nosso Senhor dá-me tanta coisa que só agora é que me dou conta. Dá-me-nos conta de que Nosso Senhor pode estar connosco e temos de ser capazes ao longo destes dias, assim o pedimos a Nossa Senhora também. Minha mãe, ajuda-me a encontrar o teu filho, a encontrar Jesus nestes dias, a crescer em interioridade. O prelado do Opus Dei, Dom Fernando Ocáris, escreveu também uma mensagem nos últimos dias e referia aí este convite do Papa Francisco. Um convite a viver este momento difícil com a força da fé, a certeza da esperança e o fervor da caridade. Assim queremos nós, Senhor, viver este momento com a força da fé. Fé, esta confiança de que Nosso Senhor está connosco, é o nosso sustento, Ele ajuda-nos. Tu, Senhor, estás sempre comigo. Pode parecer agora que estamos um bocadinho mais distantes dele, porque não nos podemos aproximar fisicamente do sacrário, talvez. Enfim, pelas circunstâncias, viu-se necessário também a Conferência Episcopal cancelar as missas comunitárias para evitar o contágio entre as pessoas, e pode parecer que estamos mais afastados do Nosso Senhor. Pois a força da fé, podemos apoiar-nos nessa força de que Nosso Senhor também intercede por nós. Não sei se alguma vez pensaste nisso, mas realmente agora também nos damos conta do que é estar fechado num sítio e cada vez nos daremos mais conta ao longo da semana. É assim que Nosso Senhor está sempre nos sacrários ali, à nossa espera, confinado àquele espaço, a rezar por nós, a dar-nos força. A força da fé, a certeza da esperança. Essa esperança, não só a esperança humana de que tudo se há de resolver, mas com aquela certeza que tinha o São Paulo de que tudo é para bem. De tudo podemos, até das circunstâncias mais difíceis, podemos utilizá-las para nos aproximar do Senhor, para nos aproximar de Jesus. E o fervor da caridade. Que momentos estes para amarmos realmente o próximo, para nos darmos mais às outras pessoas, para não olharmos só para aquilo que sentimos, aquilo que nos apetece, mas para pensarmos nos outros. Pois este domingo, o Evangelho da Missa tem muito que ver com esta presença de Jesus junto de nós, com este desejo que o Senhor tem de vir ao nosso encontro. É um Evangelho que nos fala do encontro de Jesus com uma mulher. Diz assim São João: naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus
cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Jesus sentado ali, cansado, à beira daquele poço. O poço de Jacob esta cidade fica perto da antiga Siquém, e o poço de Jacob era um poço gigante, um poço com 32 metros, em cima do qual se fez uma igreja feita pelos cruzados e que depois foi sendo deitada abaixo e reconstruída, até que no final do século XIX uma comunidade grega ortodoxa reconstruiu essa cripta e o peregrino atualmente continua a poder beber água tirada com um balde preso a uma corda deste poço. O poço onde Jesus se sentou cansado da caminhada. Cansado porque Jesus é verdadeiro homem, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E se estava cansado é porque não tinha descansado o suficiente. E porquê é que não tinha descansado o suficiente? Por nossa causa, para nos ajudar, para estar connosco, para estar junto daqueles que precisam. Assim és tu, Senhor. Queres estar com aqueles que precisam. Queres estar comigo agora que preciso de ti. E ali estava Jesus, cansado da caminhada, junto daquele poço, por volta de meio-dia, quando veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Sim, os judeus com os samaritanos não se davam nada bem. Poderíamos, enfim, imaginar algumas rivalidades futebolísticas que há por aí fora, não é? Seria como se este poço de Sicar estivesse ali na segunda circular entre um estádio e outro, e ali no meio, pois ela fosse do Benfica e Jesus do Sporting. Eu vou pôr Jesus do Sporting, que é a minha cor, não é? A cor que eu prefiro, não é? Mas podemos pensar nisso, não é? Havia ali uma rivalidade, é um bocadinho mais forte do que esta. Essa rivalidade era de tal ponto que os samaritanos tinham chegado a construir outro templo que fazia concorrência ao templo de Jerusalém. Portanto, era uma história muito antiga, muito complicada. Quando aquela mulher vê Jesus e percebe que ele não era da Samaria, e quando Jesus lhe pede água para beber, ela estranha isso. Como é que tu me pedes isso? Mas Jesus não o fez simplesmente porque tinha sede. Jesus fê-lo para entrar na vida daquela mulher, para ajudar. E ela, depois dessa pergunta, recebe uma resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus promete, né? Lembramos daquela frase do Papa Francisco: a força da fé, a certeza da esperança, o fervor da caridade. Jesus, no fundo, promete-lhe tudo isso. Se soubesses quem sou eu, se soubesses quem é que te está a pedir isso, tu é que lhe ias pedir, tu é que me pedirias a mim, e eu dar-te-ia água viva. Claro que a mulher, não sei, mais tantas poderia estar a pensar que ali estava um charlatão, alguém que a estava a enganar, um convencido, porque lhe respondeu: tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo, de onde é que te vem a água viva? E Jesus diz-lhe: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna. E ao ouvir Jesus, a mulher suplicou-lhe: dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. É uma resposta um bocado, enfim, prática, não é? No fundo está a pensar: cá está a solução dos meus problemas, eu tenho que vir sempre a este poço buscar água. Este homem promete-me uma água que mata mesmo a sede definitivamente. Senhor, dá-me então dessa água.
De antes, quando há muito tempo, quando não havia água canalizada, realmente as pessoas tinham de ir à fonte buscar água. As casas que tinham mais possibilidades, as grandes quintas, até conservavam o seu poço de água, normalmente, aqui no Shannon, para os que somos aqui do Shannon, pois todos reconhecemos ali ao lado do pavilhão um poço que está fechado, não se usa, mas lá está um poço para tirar a água. Pois assim acontecia nas casas que tinham essa possibilidade, para não ter de ir à rua, para não ter de ir à fonte, ter toda a trabalheira de buscar a água. Jesus promete a esta mulher uma água diferente. Jesus promete a esta mulher uma água viva. O diálogo continua e é bastante longo. É bastante longo este diálogo de Jesus com a samaritana, porque é uma mulher que está afastada de Deus e Jesus vai entrando pouco a pouco na sua vida. Vai sendo amigo dela, vai a conhecendo, vai entrando na sua intimidade, ajuda a reconhecer a realidade da sua vida, as coisas que fez de mal, quem é que ela é na realidade, porque Jesus ajuda-nos a conhecermos a nós próprios. E quando isso acontece, depois dá-nos graça para mudar. E assim aconteceu com esta mulher. Esta mulher fez muito bem, voltou para a sua casa, começou a dizer às pessoas que tinha encontrado alguém, com certeza, no mínimo, era um profeta, e até disse às outras pessoas, não será ele o Messias? E os outros aproximaram-se de Jesus. Esta mulher levou muita gente a Nosso Senhor. Não nos esqueçamos que no princípio de tudo isto, Jesus sentou-se ali porque estava cansado, esgotado, completamente esgotado. Mas é assim que é o Senhor. Pois nós também pedimos a Nosso Senhor, Senhor, dá-nos sempre dessa água. Como te agradecemos agora essa possibilidade que temos de estar contigo ao longo do ano todo e até agora que sentimos essa falta, já começamos a sentir essa falta, essa possibilidade de te receber na Eucaristia e de receber o perdão na confissão sacramental, pois agora que não dá para ir à missa, não dá para haver uma concentração de pessoas. Senhor, quanto nos tens dado até agora? Mas continua a dar-nos esta água, porque precisamos de Ti. Precisamos de Ti. O Senhor está na nossa alma em graça. Sabemos que nós somos templos do Espírito Santo, dizia São Paulo, e temos sempre essa possibilidade de falar com o Senhor, sim, sem dificuldade nenhuma, não é? Basta falar com Ele. Há uns, enfim, a semana passada, no colégio onde estou, às sextas-feiras da Quaresma, estávamos a fazer uma exposição do Santíssimo Sacramento, enfim, que agora teve de ser interrompida durante a hora do almoço. E as criancinhas mais pequeninas que lá foram, os do primeiro ano, portanto 6, 7 anos, fizeram uma visita muito breve, ficaram diante de Jesus, que estava exposto na custódia, e claro, ficam ali 10 segundos, que já parece um tempo infinito para uma criança de 6 ou 7 anos, não é? 10 segundos já é muito, e já não sabiam o que fazer, olhavam um bocadinho para o lado, rezou-se um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, foram-se embora. Mas depois, mais à frente, no final, umas vieram ter comigo e perguntaram-me, Senhor Padre, como é que se fala com Jesus? Não é? O que é que se diz a Jesus? Como é que Ele nos ouve? Porque tinham algumas tido essa sensação, que estavam ali e não conseguiram falar com Ele, porque não disseram nada em voz alta. Pois nós sabemos que o Senhor está sempre dentro de nós. E basta dirigir-nos a Ele com o nosso pensamento. Agora, quando estamos em casa, que bom é que nestes dias que estamos, enfim, mais limitados, que não podemos deslocar-nos tanto, pensamos, Senhor, é como se eu estivesse a chegar a esse poço, à procura de água. E ali estás tu, também cansado, à minha espera. E não me negas essa água. Queres-me dar a tua ajuda, queres-me dar a tua graça. Despertas em mim a sede, que é o que o Senhor faz com esta mulher. Se tu soubesses a água que eu te posso dar, não desejarias nenhuma mais. Tu agora, Senhor, estás a despertar em mim essa sede, a sede do teu corpo, do teu sangue, da tua alma, da tua divindade.
E esse desejo de receber o Senhor é algo que já em si é muito frutuoso. Far-nos-á muito bem. Esta mulher, dizíamos, depois de ter voltado à sua terra e depois de ter dito o que é que tinha acontecido com ela, levou muita gente até Jesus. E de facto essas pessoas saíram da cidade, vieram ter com Jesus e ficaram convencidas de que Jesus realmente era alguém especial. Tanto é assim que noutras passagens do Evangelho, nós, talvez por isto, porque Jesus parava a falar com os samaritanos, um dos insultos que faziam a Jesus era que ele seria uma espécie de samaritano. Dava-se com os samaritanos, porque Jesus veio salvar a todos. Nunca nega a sua graça, a sua ajuda àqueles que a pedem. Mas também a nós acontece o mesmo. Nosso Senhor também nunca nos nega essa sua graça e nós precisamos mesmo dizer: Senhor, preciso dessa água viva que tu tens para me dar. Não me contento com a água corrente, natural, não me contento com os desejos deste mundo satisfeitos, com as coisas que se podem conseguir nesta terra, simplesmente. Eu preciso de ti, preciso da tua ajuda. Senhor, dá-me também a tua ajuda, dá-me também a tua graça. Podemos pedir-lhe agora. Ajuda-me a desejar mais. A desejar mais. Conta-se na vida de São José Maria, quando ele foi ordenado sacerdote, pouco depois da sua ordenação, foi para uma paróquia, que era uma aldeia muito pequena, Perdiguera chamava-se, e ali ficou na casa de uma família que tinha um filho que não costumava frequentar a catequese. E São José Maria, preocupado, porque, enfim, o rapaz não tinha formação, não conhecia Deus, tentava sempre que podia falar um bocadinho com ele e ajudá-lo a desejar mais, a ter este desejo de Deus. E então saiu um dia com ele, porque ele ia de manhãzinha cedo com o gado para os pastos, regressava à noite. E então São José Maria foi com ele num dos dias e começou a falar do céu, começou a falar-lhe de Deus, E o rapaz não sabia, não percebia o que é que ele estava a querer dizer. Até que ele lhe perguntou: olha, por exemplo, o que é que tu farias se tivesses muito dinheiro? E então o rapaz pareceu entender esta pergunta e arregalou os olhos e sorriu e respondeu: se eu tivesse muito dinheiro, havia de tomar cá umas sopas de vinho, não é? Que era aquilo que ele mais gostava, umas sopas de vinho. Não é? O máximo da felicidade que ele podia imaginar era as sopas de vinho. Toda a sua felicidade que ele podia ter nesta vida. São José Maria lembrava-se disto e pensava para si mesmo, e também nos ajudava a pensar isto, que nós temos de desejar mais. Somos feitos para mais. Precisamos dessa água que Deus Nosso Senhor nos dá. Volto a repetir aquela frase do Papa Francisco: a força da fé, a certeza da esperança, o fervor da caridade. Senhor, nestes dias que temos pela frente, dá-nos essa força, conserva em nós essa esperança, aumenta em nós esse fervor da caridade. Vamos acabar a nossa meditação como começamos, olhando para Nossa Senhora, pedindo-lhe essa ajuda, pedindo-lhe que também ela esteja ao nosso lado, sempre junto de nós, Mãe do Divino Amor. E relembramos essa parte final da oração do Papa, que podemos agora repetir. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo o perigo, Virgem gloriosa e bendita. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.